Olá, bom dia a todos. Eu vou fazer um vídeo muito importante para vos expor tudo o que está a acontecer em Santa Maria da Feira, com programas de terrorismo e crime organizado que está a ser executado aqui na zona onde eu vivo, mas muito provável, isto é global, é um programa global que está a acontecer também noutras cidades, noutros países, e que já todo o mundo sabe e está consciente do que está a acontecer. Portanto, isto são programas clandestinos que envolvem células terroristas que estão espalhadas por todo lado, que estão a executar programas de crime e terrorismo organizado contra determinadas pessoas que foram denominadas como targeted individuals, indivíduos alvo a serem monitorizados, perseguidos, aterrorizados e atacados. Isso já está a ser exposto em todo o mundo sabe, todas as forças e serviços de segurança sabem disto, todas as agências de inteligência sabem disso, muitas estão envolvidas nisto. Isto é uma indústria que está relacionada com a inteligência artificial, isto tem de ser exposto. Eu vou-vos expor tudo o que está a acontecer e vou tentar ser resumir, ser o mais sucinto, assertivo e usar uma linguagem acessível para toda a gente perceber o que está a acontecer. Porque eu ontem fui abordado pela polícia aqui na minha rotina habitual, que às vezes eu saio, vou buscar água à fonte e vou dar comida aos gatos de rua. E vou-vos explicar o que aconteceu, que é para vocês perceberem tudo o que está a acontecer aqui. Eles estão com medo. Esses indivíduos que estão a executar estes programas criminosos estão com medo. Porque eles estão a ser expostos, estão sob exposição pública, toda a gente já sabe, as pessoas mais importantes já sabem, mas vocês também são pessoas muito importantes. Porquê? Porque vocês se isto não for parado, se estas operações não forem paradas, eles não vão parar de cometer crimes contra vocês, contra os vossos filhos, contra as vossas famílias. E por isso é que eu só vou descansar quando todas estas células terroristas forem paradas. Eu só vou descansar e vou voltar a repetir para eles ouvirem. Que eles ouvem tudo e sabem tudo. Eu só vou descansar e eu vou cumprir o meu propósito quando todas estas células terroristas forem paradas e forem punidas e os seus autores criminosos forem responsabilizados criminalmente e vão ser punidos, porque a justiça tem de ser aplicada e eu estou aqui para isso e eu vou cumprir o meu propósito, a minha missão, que é punir todos esses desgraçados, que eles não gostam desta palavra porque é o que eles são uma cambada de desgraçados, porque o que eles fazem não é na graça, é na desgraça, eles desgraçam a vida de toda a gente, da forma mais covarde. Tudo o que eles fazem é na covardia, porque eles fazem tudo furtivamente, no oculto, porque é criminoso o que eles fazem. Para ninguém, é o pior crime que existe, que é o crime cometido na covardia, na dissimulação, de forma furtiva, para ninguém descobrir que está a ser atacado, porque se ninguém sabe que está a ser atacado, não se consegue defender. É isso que eles fazem. Fazem tudo no oculto, para ninguém se conseguir defender. Na natureza, os gatos selvagens, por exemplo, o que é que fazem? Estão sempre alertas, estão sempre com os sentidos sensoriais desenvolvidos, ativos, com os neurotransmissores bem ativados, com os sentidos sensoriais bem desenvolvidos, em estímulo constante, não é? Em alerta constante, para se protegerem dos perigos. É isso que eles estão a fazer. Eles estão a desativar os sentidos sensoriais às pessoas, para as poderem atacar, para as poderem controlar mentalmente, neurologicamente, para as sedar. Estão a perceber? E para as atacar. Isto tem de parar. Eles estão a desativar, a enfraquecer os neurotransmissores, que são as hormonas, que é o que nos protege. A oxitocina, a hormona da mãe, a hormona materna e paterna, a hormona da defesa da descendência. É o que as mães usam para proteger as suas crias. E é isso que eles estão a desativar. Principalmente essa hormona. A hormona oxitocina, que é a hormona responsável pela defesa. Que nos permite não ter medo de nada. Essa hormona deixa-nos num estado em que nós deixamos de ter medo, não temos medo de nada, que é esse estado em que os animais selvagens estão. Por exemplo, reparem nas gatas selvagens, elas têm essa hormona bem desenvolvida para proteger-se a si própria, a sua integridade, para proteger os seus filhos, os seus crias. É isso que eles estão a desativar. E estão a fazer estudos, vários estudos, e eu vou-vos expor tudo o que eles estão a fazer. Eles têm células terroristas espalhadas por todo lado. E alguns, isto envolve, eles para fazer isto têm de ter imunidade judicial, senão já tinham sido presos. Portanto, para eles terem imunidade judicial, para poderem fazer isto,
E eles não têm totalmente, eles não têm uma imunidade judicial absoluta. Eles não têm, porquê? Porque isto é clandestino. Há determinadas hierarquias que sabem disto, mas há outras que não sabem. Portanto, dentro das próprias hierarquias, há elementos que sabem e há outros que não sabem. Portanto, os próprios setores sociais estão a ser enganados. Dentro da polícia, há alguns que sabem, há outros que não sabem. Isto é como nos filmes, como nos mostram nos filmes policiais. O que é que eles nos mostram nos filmes policiais? Há sempre o crime, dentro da própria polícia, há sempre os criminosos. Há os gangsters que controlam o crime organizado da cidade, que envolve chefes da polícia. Não é? É exatamente isso que acontece, na realidade. Há elementos dentro da própria polícia e dentro da própria magistratura e dentro dos próprios tribunais, do próprio Ministério Público, dos próprios serviços de inteligência, dos próprios hospitais, na medicina, portanto, na medicina, na justiça, nas forças e serviços de segurança. Há elementos que fazem parte destes grupos de crime organizado e há outros que não, como é óbvio. O bem e o mal têm em todo lado, não é? Só que o mal tem de ser revelado, tem de ser limpo, e isto vai ser tudo limpo. Que é isso que o Divino quer, é isso que nós queremos, é isso que tem de ser feito para nos protegermos a todos, não é? Nós estamos todos no mesmo barco e temos de nos proteger, porque eles não vão parar, eles têm de parar. E enquanto não pararem, eles não vão parar de cometer crimes, portanto eles têm de parar, têm de ser expostos e têm de parar. Isto é uma rede que está em todo lado. E ontem, o que é que aconteceu? Ontem, de vez em quando eu costumo sair para ir buscar água e partilhar a comida com os animais de rua. Eu venho por aqui, costumo vir por aqui, o sítio onde eu vivo, o largo onde eu vivo, e eu costumo ver uma mulher que sai daqui deste prédio, Santa Maria, e vem sempre por aqui, realmente, vem sempre por aqui e fica aqui, e há um carro que chega e que a leva. Há um carro que vem, eles vão ali à padaria, àquela padaria alpina, e depois arrancam. E vejo várias pessoas, não é? Há várias pessoas que se veem. Quando vocês saem à rua, vocês veem várias pessoas. E há pessoas que têm hábitos, que têm determinados hábitos, e vocês todos os dias, se saírem, veem. Então eu vim e pessoas que estavam dentro da padaria vêm cá fora e vão ter comigo, que eu estava ali, e questionaram-me se estava tudo bem se estava tudo bem. Eu não percebi o que estava a acontecer e perguntei: porquê é que o senhor está-me a falar comigo? E ele ficou assim, realmente, um bocado intimidado e foi-se embora. Entretanto, eu não estava a perceber, vieram várias pessoas cá fora a olhar para mim. E eu: o que é que se está a passar? Olhar para mim e vieram aqui, mas não falaram comigo. Saíram todos ali, estavam todos ali a olhar para mim. E a tal tipa, a tal sujeita, estava lá dentro. Pelos vistos, o que ela fez foi acusar-me de perseguição. Porquê? Porque eu achei aquilo estranho e fiquei aqui à espera para tentar perceber o que estava a acontecer. Fui abordado por um sujeito, a perguntar se estava tudo bem. Eu perguntei: mas o senhor está a falar comigo porquê? Eu achei que vieram várias pessoas cá fora e eu fiquei aqui à espera, a tentar perceber o que estava a acontecer. Entretanto, veio um carro da polícia, parou, e eu fiquei aqui. Eu não fugi, porque eu não cometi nenhum crime, não estava a fazer nada de mal. Parei aqui, olhei para ver o que é que estava a acontecer. Uma vez fui abordado por uma pessoa, seria algo relacionado comigo, e eu quis saber o que é que estava a acontecer. E essas pessoas estavam ali, lá falaram que a polícia saiu, eu estava aqui sentado. Entretanto, esses dois agentes vieram ter comigo e eu colaborei. Portanto, eu colaborei porque eu quis saber o que é que estava a acontecer. Porque era algo relacionado comigo, uma vez que houve um sujeito que veio falar comigo. Por isso é que eu fiquei aqui à espera de tentar perceber o que estava a acontecer. Os dois agentes vieram falar comigo e o que é que um dos agentes, atenção, um dos agentes, não foram os dois, foi um dos agentes, acusou-me de cometer um crime. Disse que eu estava acusado de um crime de perseguição. E eu: desculpe,
o senhor deve estar equivocado. Mas então quem é que me está a acusar? Vamos falar com essa pessoa. Eu disse-lhe, vamos falar com essa pessoa para resolver as coisas. Mas que perseguição de quem? Ele, não vamos falar nada. O senhor tem que me dar a identificação imediatamente. Eu, desculpe, eu não tenho que lhe dar identificação nenhuma porque eu não estou a cometer nenhum crime. E o senhor não tem indícios que eu esteja a cometer um crime. Não há indícios nenhuns que eu esteja a cometer um crime. Aliás, estou aqui à espera para perceber o que está a acontecer, uma vez que fui abordado por um senhor. Portanto, eu não fugi. Se eu fosse um criminoso, um predador, a primeira coisa que eu teria feito seria fugir, para não ter que lidar com a polícia. Eu estou a colaborar consigo e ele continuou-me a exigir a identificação. E eu disse, desculpe, o senhor não tem indícios que eu cometi um crime e está-me a exigir a identificação sem indícios de cometer um crime, sem eu ter cometido um crime em flagrante. Eu não lhe vou dar a identificação, porque senão qualquer pessoa pode passar na rua e pode ser acusada por um agente. Imaginem vocês na rua e vem um carro da polícia e acusa-vos de suspeitas de cometer um crime e obriga-vos a ir à esquadra e a dar a identificação. Isto é tudo ilegal, o que ele fez. O que esse agente fez é ilegal, é ilícito, é ilegítimo. Portanto, o primeiro crime que esse polícia cometeu foi este. Foi exigir-me a identificação sem indícios de eu ter cometido um crime. Com base numa suspeita. Foi o que ele disse. O senhor é suspeito. Portanto, se eu sou suspeito e se não há indícios, ele não me pode obrigar absolutamente a nada. Tem de ser investigado. Tem de haver uma investigação, tem de haver uma acusação formalizada. E depois, então, é que há uma investigação para chegar à conclusão se houve ou não crime. Não foi isso que ele fez. Ele partiu logo do princípio que eu era criminoso. O agente policial partiu do princípio que eu era um criminoso. O primeiro crime dele foi esse. Depois, ele intimidou-me. Segundo crime, coação. Ele intimidou-me, meteu-me medo, ameaçou-me que me levavam para a esquadra para eu ser obrigado a identificar-me. Aí eu fiquei intimidado, não é? Claro. Fiquei intimidado, fiquei um pouco confuso, sem saber o que fazer. Então eu disse-lhe, eu não tenho aqui o meu cartão de cidadão, vou-me identificar oralmente. E, quando eu disse isso, eu exigi que fosse tudo gravado. Uma vez que eu estava a ser acusado de um crime, eu exigi que fosse tudo gravado com as body cams, que eles são obrigados a usar e não usam. Essa polémica das body cams, que está a ser uma polémica a nível nacional, porque a polícia em Portugal está mal habituada. Mas esses hábitos, esses vícios vão ser quebrados. Eu vou quebrar esses vícios. A polícia está mal habituada porquê? Porque eles estão habituados a cometer infrações. Eles estão habituados a protegerem-se uns aos outros. Eles estão habituados a acusar falsamente pessoas inocentes. Eles estão habituados a usar falsas testemunhas. Protegem-se uns aos outros. Usam falsas testemunhas. E para conseguirem fazer isso, para conseguirem acusar com falsas testemunhas, não pode haver provas de nada. Por isso é que eles não querem usar as bodycams, estão a perceber? Eles não querem usar as bodycams para poderem cometer infrações, para poderem acusar falsamente e usar esquemas ardilosos para incriminar quem lhes apetecer. Isso tem que acabar, isso é um vício que tem que acabar e vai acabar. Primeiro crime foi acusar-me de um crime sem ter indícios. Segundo crime foi coação e intimidação para me identificar, sem haver indícios de crime. Terceiro crime foi não usar as bodycams. Uma vez que eles estavam a dizer que eu estava a ser suspeito de um crime, eles são obrigados a usar bodycams, porque eles estavam a me ameaçar para levar para a esquadra. Portanto, não usaram bodycams. E quando eu disse isso, quando eu exigi que eles usassem as bodycams, ele desarmou. Quando eu exigi, eles sabem que estão a cometer uma ilegalidade, eles sabem que estão em infração perante a lei. Quando eu exigi que eles usassem as bodycams, ele desarmou. Ele desarmou e pegou num papelzinho, que eles gostam muito de papeizinhos, que eu já reparei nisso, gostam muito do papelzinho e do lapizinhos. Eles gostam muito do lápis, da canetinha e do papelzinho, que é para depois cozinhar o processo, não é? Cozinhar os trâmites processuais às suas conveniências, para poderem fazer o que querem. Eles têm a mania que são juízes, eles têm a mania que são autoridade, mas eles não dão um exemplo. Há muita corrupção por aí, e tem de acabar. Eles não dão um exemplo e eles não são um exemplo para nada. Claro que há de tudo, em todo lado. Há bons polícias e maus polícias, e os maus têm de ser expostos. E essas massas podres têm de ser arrumadas, como a chefe da polícia disse. Mas isto é muito complicado, porque isto está infestado por todo lado. Isto é tipo uma doença.
uma doença infecciosa que está alastrada na sociedade toda. Mas eles vão ser quebrados, esses vícios vão ser quebrados, esses ciclos viciosos vão ser quebrados. Portanto, terceiro crime, recusou-se, quando ele se recusou a usar as bodycams, uma vez estava a ser acusado de um crime, ele tem de ter provas disso, ele sabia que estava a agir de má fé e ilicitamente, contra a lei e contra a moral e contra a consciência. Ele sabia disso. Portanto, ele desarmou. E igual desarmou, pôs no papelzinho, na caneta e começou a apontar e perguntou-me a minha identificação e eu dei-lhe a identificação, oralmente, e começou a apontar. A partir daí, houve ali uma conversa com outro senhor agente, um impecável, o outro agente, o Sr. agente Santos, foi educado, foi profissional comigo, explicou uma situação toda. O outro tal agente que me acusou da suspeita de um crime, que me acusou de estar a cometer um crime de perseguição e que me intimidou, que me ameaçou a levar para a esquadra e que recusou-se a usar as bodycams. Esse aí apontou no papel a minha identificação e o que é que ele foi fazer? Olhem só a loucura que ele foi cometer. Que é estes vícios que estão a ser. São estes vícios que têm que ser quebrados, que a polícia faz. A polícia não pode fazer o que quer. São estes vícios que estão enraizados na sociedade portuguesa e têm de acabar. Olhem só a loucura que esse agente foi fazer. Perguntou-me o meu nome, a minha morada, o nome do meu pai, o nome da minha mãe, o meu número de telemóvel, e eu disse-lhe que não, e não sei mesmo, eu não sei de cor o meu número de telemóvel. O que é que ele fez? Pegou no telemóvel dele, que tinha no bolso, e ligou para um agente na esquadra. Olha-me só a loucura que ele foi fazer. E disse, não sei quê, tal, sujeito tal, eu não me lembro do nome dele. Vê-me aí a identificação, confirma aqui a identificação desta pessoa. Vai aos dados, vai aos registros e vê aqui os dados. E vê o nome deste. E deu o meu nome e eles acederam aos meus dados pessoais. Acederam aos meus dados pessoais e da minha família. Acederam, olhem só a loucura disto. Acederam aos dados pessoais. Por isso é que isto é um faroeste. Porquê que há a polémica do Tribunal de Justiça da União Europeia? Porquê que o Tribunal de Justiça da União Europeia disse que isto não pode ser? Que há aqui um hábito de aceder a dados pessoais para fins intimidatórios, para fins criminosos, para perseguir e acusar pessoas inocentes. Porque realmente isto é verdade, o que está a acontecer. Tem aqui a prova que aconteceu comigo. Eu pedi ao tal agente que estava na esquadra para aceder à base de dados, aos registros meus e da minha família, que ainda é mais grave, e eles, na boa, falaram uns com os outros. Sim, deu o meu nome completo, José Miguel, filho de não sei o quê, mãe, e depois ele disse assim, tu és o cunhado do agente tal, porque eu tenho um cunhado que é polícia. E ele, não vou estar aqui a dizer o nome por uma questão de salvaguarda, não é? E ele, mas quem me conhece sabe quem é. E ele, tu és o cunhado tal, do agente tal. Sim, eu disse sim, pois. Estão a ver a pouca vergonha que isto é? Isto aqui é um... Não há profissionalismo nenhum, não há... Isto são vícios que eles têm. Eu já percebi isso. Isto são vícios que eles têm que têm de acabar. Porque não é assim que se fazem as coisas. E agora imaginem uma coisa. Se eles fazem isto comigo, que tenho na minha família pessoas com algum educadas, pessoas com nível de literacia, educação e posição na justiça relativamente com uma responsabilidade elevada, tenho na família, imaginem o que eles fazem a pessoas ingênuas do povo, pessoas honestas. Imaginem o que esses indivíduos já fizeram a pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, pessoas sinceras do povo. Eles estão mal habituados, eles já fizeram mal a muita gente, como eu disse no outro vídeo. Portanto, eles têm de ser parados. Eles têm de ser parados e eles têm de ser punidos pelos crimes que já fizeram contra outras pessoas e pelos crimes que estão a fazer e pelos crimes que eles querem continuar a cometer. Isto tem de parar. Isto vai parar. Estão a ver o que aconteceu?